Vamos falar hoje sobre os kleshas. Kleshas são os obstáculos principais, de forma codificada. Fala-se em 6 grandes kleshas. O primeiro é o ódio. Esse obstáculo se caracteriza por ocupar a mente em ter sentimentos negativos, definitivos sobre pessoas, sobre grupos de pessoas, sobre animais, sobre situações, quaisquer coisas. O que acontece com o ódio é que ele impede uma visão clara. E daí ele faz com que as pessoas não consigam mais ver os lados bons que existem em todas as coisas, não veem com clareza o que está acontecendo e são tomados por sentimentos que podem levar ao uso de violência, palavras duras, etc., sem raciocínio algum. O segundo é a raiva. A raiva é um sentimento tempestuoso. Não é como o ódio, que é definitivo, cristalizado. A raiva surge como uma tempestade e toma a mente e o cérebro, de tal maneira que a pessoa não raciocina mais coisa alguma. Não tem nem argumentos, como no caso do ódio, simplesmente é uma tempestade que lhe toma completamente e faz com que execute atos impensados. O terceiro é a ignorância. A ignorância é a ignorância dos princípios fundamentais do Dharma. Por exemplo, se você ignora a impermanência, você vai sofrer muito, porque vai ficar lutando contra a ordem natural das coisas. Vai se revoltar profundamente com o fim de qualquer coisa, com as mortes, com as perdas, com a sua própria velhice. Você vai ignorar a impermanência e aí então isso vai fazer com que você não se conforme, não aceite a ordem natural das coisas. Uma vez um rei perguntou a um monge o que era a felicidade. E a felicidade, disse o monge, é quando o avô morre, depois o pai morre, depois o filho morre. E o rei disse, mas isto é felicidade? Ele disse, sim, essa é a felicidade. Porque a infelicidade é quando o filho morre antes do pai, que é uma alteração da ordem mais frequente das coisas, então ela tem grande infelicidade. Isso é uma lição sobre a aceitação da impermanência. E a ignorância em relação aos outros princípios, como o dukkha, o fato da vida ser cíclica, ser cheia de altos e baixos, de sobes e desces, A ignorância sobre o fato de que o nosso eu, anatta, é uma construção da nossa mente. Nós acreditamos na nossa identidade separada de todas as outras coisas, de todos os outros seres. A ignorância desses princípios, então, é um obstáculo muito forte para o esclarecimento, para o despertar. O quarto é a avidez.
A avidez é aquele obstáculo que provém do fato da pessoa desejar muitas coisas, de desejar mais de uma coisa, de desejar algo que não tem, de ansiar, ter uma sede avassaladora que faz com que ela jamais esteja satisfeita. E por mais que acumule ou receba, essa avidez faz com que nunca esteja satisfeita. E pode ser que não seja por objetos materiais, mas seja por aprovação, fama, não é? Por amor. A pessoa ávida por reconhecimento todo o tempo cria um obstáculo fortíssimo à sua satisfação e à sua felicidade. O quinto é o orgulho. O orgulho faz a pessoa ter uma autoapreciação exacerbada. Muitas vezes provém, na realidade, de um sentimento de inferioridade, de não conformidade, que é compensado com o exagero de um orgulho, de uma grande vaidade. E essa insegurança toda se manifesta sobre a forma, sob a forma de um orgulho avassalador que faz com que a pessoa se sinta ofendida por qualquer pequena coisa. É interessante também que algumas dessas pessoas têm uma característica que chamamos de punho de ferro e queixo de vidro. Quando elas se referem às outras pessoas ou quando falam das outras pessoas, elas são muito duras, são muito severas no seu julgamento. Mas quando a mais leve coisa dita a respeito delas, elas se sentem profundamente magoadas. Isso é uma característica do orgulho, e o orgulho é um obstáculo que impede a felicidade também. E o último, o sexto, é pontos de vista errôneos. Pontos de vista errôneos sobre o Dharma fazem as pessoas acreditarem que são superiores ou que elas compreendem melhor algo, têm pontos de vista melhor do que os dos professores ou dos mestres ou de Buda. E esses pontos de vista errôneos fazem com que elas lutem contra as outras pessoas e tentem impor o seu ponto de vista. Há até uma palavra em sânscrito para isso, chama-se Ditthi, o desejo de impor o seu ponto de vista aos outros. Todo mundo tem que pensar como eu. Quem não pensa como eu está naturalmente errado. E como há uma tendência na humanidade de optar por pontos de vista extremos, não olhar para o caminho do meio, mas olhar para um extremo ou para outro extremo e defender extremos. Então, esses pontos de vista criam obstáculos que nos remetem ao início da nossa palestra, ao ódio, à raiva. Criam a intolerância e criam também a vaidade, o orgulho. E assim arrastam as pessoas, um obstáculo alimentando o outro, até que fiquemos tão enredados
que não conseguimos ver nada com lucidez, e assim eles foram descritos como os obstáculos principais para o despertar, os klashas.